Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos começando mais um Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. E hoje no nosso Saúde em Evidência nós vamos falar sobre doença da visão. Entre elas, nós vamos falar sobre glaucoma, catarata, retina e córnea. E para nos ajudar a entender mais e esclarecer as nossas dúvidas, nós estamos recebendo a oftalmologista a doutora Natália Lucena, para nos ajudar e, claro, esclarecer a sua dúvida. Para melhor entender o que são doenças da visão, vamos assistir a um VT. Nossos olhos são as janelas para o mundo, nos permitindo explorar e apreciar sua beleza de maneira única. Mas, assim como cuidamos do nosso corpo, nossos olhos também precisam de atenção especial. Doenças da visão são mais comuns do que imaginamos, mas o conhecimento é a chave para a prevenção. Erros retrativos como miopia, hipermetropia, astigmatismo podem ser corrigidos com óculos, lentes de contato e cirurgias modernas. A catarata, que embaça a visão, não é um obstáculo intransponível. A cirurgia de catarata restaura a clareza e a nitidez. Não negligencie a saúde dos seus olhos. O glaucoma pode ser silencioso, mas com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a visão pode ser preservada. Pacientes diabéticos, fiquem atentos. A retinopatia diabética pode ser evitada com um controle rigoroso do açúcar no sangue e consultas regulares. A regeneração macular relacionada à idade pode ser desafiadora, mas mudanças no estilo de vida e tratamentos podem retardar a sua progressão. Proteja seus olhos dos danos do ambiente. Use óculos de sol para bloquear os raios UV e descanse os olhos durante atividades intensas. Lembre-se, a prevenção é a chave. Cuide dos seus olhos, cuide de sua visão. Mantenha-se informado, consulte um oftalmologista regularmente e aprecie cada momento com a sua janela para o mundo. E como você viu aí no nosso VT, no nosso tema, nós vamos tratar sobre doença da visão. Primeiramente, gostaria de desejar as boas-vindas, doutora Natália. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui no Saúde em Evidência, trazendo um pouco de informação sobre a saúde visual, um assunto tão importante para toda a população. É verdade. E lembrando que, além de você assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, o nosso programa também é reprisado pela TV LW. E nós vamos, nesse primeiro bloco, falarmos um pouco sobre glaucoma, uma doença que acomete boa parte da população brasileira. Nós vamos tentar entender um pouco sobre ela, os mitos e verdades sobre essa doença. Eu gostaria já de começando perguntando, doutora Natália, o que é o glaucoma, né, e como ele afeta a nossa visão. Então, o glaucoma é uma doença que ataca, que afeta o nervo óptico. O nervo óptico, a nossa imagem, a imagem que a gente enxerga, ela é formada lá no nosso globo ocular e a gente precisa de um condutor para levar essa imagem para o nosso cérebro. Quem faz essa condução da imagem que é formada no nosso olho para o cérebro é o nervo óptico. Então, se eu tenho um nervo óptico que não está funcionando adequadamente, essa imagem pode ser processada na retina, mas não vai chegar no nosso sistema visual, no lobo occipital do nosso cérebro. Então, a gente não vai ter a formação da imagem, o paciente pode chegar a um estágio de cegueira. Então, o glaucoma é uma doença assintomática que leva ao que a gente chama de uma cegueira irreversível. É a principal causa de cegueira irreversível. Então, o paciente muitas vezes não está sentindo nada, chega ao nosso consultório no exame de rotina, já depois dos 40, 50 anos, porque está com uma dificuldade para enxergar de perto por causa da presbiopia, e é surpreendido com a notícia que muitas vezes pode estar com um glaucoma avançado. E a grande questão do glaucoma é porque tudo aquilo que ele lesou do nervo óptico, a gente não consegue restabelecer, recuperar. Por isso é irreversível. E por isso a importância, é algo que a gente sempre bate muito em cima, da importância da periodicidade dos exames e check-ups anuais. Quais são os fatores de risco para alguém desenvolver o glaucoma, já que é uma doença assintomática? Então,
A gente vai ter vários tipos de glaucoma que a gente vai conversando ao longo do programa. A gente sabe que estabelecido, o principal fator de risco para o glaucoma atualmente é o aumento da pressão intraocular. Então a gente tem que o aumento da pressão intraocular, ele vai lesar o nervo óptico e isso vai levar a uma perda das células do nervo óptico e ele vai morrendo, atrofiando. Então esse é o principal fator de risco. Tem outros critérios, outros fatores de associação que não levam exatamente ao glaucoma, mas a gente vê uma maior incidência nessa população, como por exemplo, um paciente que tenha na sua família um histórico familiar de parentes de primeiro grau com glaucoma, os pais, os irmãos, então ele tem um risco maior de desenvolver glaucoma. Então, se meu pai e minha mãe têm glaucoma, eu tenho que saber que eu tenho um risco maior e lembrar de fazer essa consulta, esse check-up com uma maior periodicidade, fazer anualmente. Por exemplo, a raça negra afrodescendente tem um risco aumentado tem um fator de risco maior, né, aumentado, também de desenvolver glaucoma. Então, a gente sabe que é genético, né, tem um fator de risco hereditário, tem outro também o critério de associação da raça negra, no caso do glaucoma primário de ângulo aberto, que a gente vai falar um pouquinho dos tipos de glaucoma. A gente também vai ter que os pacientes diabéticos, que existe uma maior associação de glaucoma, pacientes míopes também tem uma maior associação de glaucoma. Então, de uma forma geral, a gente sempre vai pesquisar um paciente que tem um histórico familiar de glaucoma e se a gente tem no consultório aquele paciente com aumento da pressão intraocular. Então, essas duas coisas no dia a dia da gente é o que fica mais estabelecido, hereditariedade e o aumento da pressão intraocular. A senhora falou aí sobre a questão dos tipos de glaucoma, então vamos falar sobre eles. Quais são os tipos mais comuns? Então, a gente vai dividir. Então a gente vai ter a lesão, como eu falei, a gente vai ter no glaucoma a lesão ao nervo óptico e o aumento da pressão intraocular. Isso acontece por quê? Porque eu vou ter um desequilíbrio do humor aquoso, que é o quê? O líquido que é produzido dentro do nosso olho, entre a córnea e a íris. Então, a córnea, que é a tampinha da frente do olho, e a íris, que é o coloridozinho do olho. Então, existe uma região que a gente chama de ângulo seio-camerular, onde esse líquido humor aquoso é produzido. Qualquer desequilíbrio na sua produção, então, se eu tenho um aumento da produção ou uma diminuição no seu escoamento, eu posso ter um aumento da pressão do olho. Daí, eu vou ter os tipos de glaucoma. A maioria, mais de 70% dos glaucomas, vai ser o glaucoma primário de ângulo aberto. Então, a gente tem esse ângulo, esse espaço entre a íris e a córnea aberto e vai ter pelo desequilíbrio, aumento da produção ou diminuição no escoamento, no trabecular, na malha trabecular. Existe outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado acontece o quê? Eu vou ter uma aposição, eu não vou ter a drenagem adequada do humor aquoso, desse líquido dentro do olho, porque a íris, ela vai estar fechando essa região. Então, no caso do glaucoma primário de ângulo fechado, é uma urgência oftalmológica. Por quê? Porque isso pode levar a pressões intraoculares muito altas. Então, o paciente ele vai ter um aumento abrupto da pressão intraocular e vai chegar na urgência com um quadro de baixa de visão, fotofobia, aquela luz que incomoda bastante, visão de halos, ele pode ter náusea e vômitos, porque muitas vezes a pressão, que é para ser abaixo de 23, 24, pode chegar a valores de 60. E isso é uma urgência, a gente muitas vezes vai ter que entrar até com medicação intravenosa para a gente baixar essa pressão, porque a gente pode ter uma perda acelerada do nervo óptico, né, do óptico, ou seja, pode evoluir para uma baixa visão e cegueira em pouco tempo. Então, os glaucomas primários seriam esses. A gente também vai ter os glaucomas secundários. Secundários a alguma condição dentro do olho, como, por exemplo, uma catarata que vai empurrar essa íris para frente e vai evitar que esse líquido ele escoe. Pode ser também por alguma inflamação intraocular, como, por exemplo, uma uveíte, que a gente chama. Pode ser também devido a drogas, né, secundário a, por exemplo, o corticosteroide. É uma coisa que a gente bate muito no consultório da gente, a gente vê muita automedicação, o paciente muitas vezes está com uma irritação no olho, um olho vermelho, sentindo algum incômodo, acaba fazendo uso por conta própria ou porque é prescrito muitas vezes, também infelizmente a gente vê isso acontecendo na farmácia. O aumento da pressão intraocular acontece quando o paciente usa o corticoide de forma crônica. Pode acontecer em pacientes que têm uma maior sensibilidade. Então, a gente tem essa condição. E também tem o que a gente chama de glaucoma congênito.
Então, o glaucoma congênito é uma condição que eu tenho uma alteração no desenvolvimento, na formação do seio camerular, onde escoa não teve uma boa formação, e aí a gente vai ter o que a gente chama de glaucoma congênito. Daí a importância, que é extremamente fundamental, o exame do teste do olhinho, que deve ser feito até 1 mês de vida, para detectar essa condição. A senhora falou aí sempre sobre a relação com a pressão intraocular. O que seria essa pressão intraocular? Então, é a pressão que a gente tem um tônus. O nosso olho ele tem um tônus que ele é formado. Uma das coisas que vai levar essa pressão intraocular vai ser essa produção desse líquido, que é o humor aquoso, para dar o tônus do nosso olho e também para nutrir as estruturas intraoculares. Só que ela tem que ter, que nem a nossa pressão arterial, tem uma faixa que a gente considera normal. Um valor abaixo vai ser maléfico e acima também vai ser maléfico. Valores de pressão muito baixo, que a gente chama de hipotonia ocular, pode levar a descolamento da coroide. Valores muito altos vão levar a uma lesão do nervo óptico e pode ter o desenvolvimento de glaucoma. Mas lembrando que é um fator de risco, mas nem sempre os hipertensos oculares vão desenvolver glaucoma. Como é que é medida essa pressão? Ou aferida, uma palavra certa? O padrão ouro para aferição da pressão intraocular é através da tonometria, um aparelhinhozinho que a gente tem no consultório, que a gente chama de tonômetro de Goldmann, certo? A gente faz uma medida, instila alguns colírios no olho do paciente, um corante, que a gente chama de fluorescine, um anestésico, e vai encostar na córnea, né? Vai fazer uma aplanação na córnea e aí a gente vai ver o valor que foi medido, a mensuração dessa pressão. Existem muitas vezes outros exames, chega às vezes no consultório para mim, não doutora, mas não vai fazer aquele exame de sopro? O exame de sopro, a medida da pressão pelo tonômetro de sopro, ele é um teste de rastreio, certo? Então, quando eu tenho muita gente para fazer a medida de pressão, a gente usa o tonômetro de sopro, que ele vai me dar uma estimativa. Ele geralmente vai dar mais, é bem próximo, mas toda vez que ele vier alterado, a gente vai ter que confirmar pelo tonômetro de aplanação, que aí é feito no consultório. O tonômetro de sopro, ele pode ser feito por um técnico mesmo, mas o de aplanação, que é o padrão ouro, pelo método de Goldmann, deve ser feito no consultório, em toda a consulta oftalmológica. A gente preconiza acima dos 16 anos. Como é a vida de uma pessoa quando ela é diagnosticada com o glaucoma? Quais são os cuidados que ela deve ter? Então, tudo vai depender do estágio desse glaucoma, né? Então, se chega um paciente com um glaucoma inicial, intermediário ou avançado. Se chega para mim um paciente com um glaucoma inicial, a vida dele vai ser totalmente normal, mas ele vai ter que lembrar sempre de pingar as medicações, usar os colírios. Falando um pouco sobre tratamento, existem vários, a gente pode depois abordar, mas em relação aos colírios que a gente está abordando, existem basicamente 4 classes de drogas para tratar a pressão do olho. Todas elas vão ser ou para diminuir a produção, quando tiver, a gente pode lembrar que a gente falou que ela pode estar aumentada, ou para aumentar o escoamento. Então, eu vou diminuir a produção ou aumentar seu escoamento. Então, o paciente tem que lembrar de pingar, de colocar esses colírios todos os dias pelo resto da vida, ou enquanto o oftalmologista orientar, porque ele pode ser secundário a alguma condição, enquanto se essa condição for afastada, pode ser suspenso em alguma ocasião. Mas é que nem um paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, diabetes, que fazem uso crônico da medicação. Então, o paciente é um paciente usuário de uma medicação crônica, que tem que lembrar de todo dia pingar o colírio. E isso é um pouco até difícil, principalmente para o paciente jovem. Por quê? Porque primeiro não sente nada, isso é o grande desafio do glaucoma. Muitos chegam, começam o tratamento e por justamente ser algo assintomático, eles podem muitas vezes abandonar o tratamento. Pois bem, nós estamos falando, a senhora quer completar? Sim, então aí como eu falei do caso leve, então caso leve o paciente vai basicamente usar o colírio, não vai ter grandes repercussões e vai seguir a vida dele normal. Lembrando, claro, os colírios, como qualquer droga, pode ter algum efeito colateral, a gente pode ter, algumas vezes, crescimento de cílios, pigmentação periocular, pode levar a alguma irritação, um olho mais vermelho, isso pode acontecer. Então, isso são alguns sintomas que, às vezes, o paciente vai ter que conviver. E fazer as consultas periódicas. Quem tem glaucoma, a recomendação, glaucoma intermediário inicial, é que as avaliações sejam semestrais, diferente de uma população normal que é anual.
Um glaucoma intermediário vai ser também mais ou menos o mesmo raciocínio. Um glaucoma avançado, o que é que vai mudar na vida do paciente? A questão do glaucoma é que a gente vai perdendo a visão periférica. A gente tem a visão central, ela vai ser preservada até fases muito avançadas da doença. Com o tempo, como o glaucoma vai progredindo, o paciente vai começando a esbarrar em objetos, pode, por exemplo, vai dirigir, bater no carro porque não consegue enxergar o que está no retrovisor direito. Então, ele vai começar a ter algumas limitações por causa da perda da visão de periferia. É como se o paciente enxergasse, eu digo muito para os meus pacientes, é como se você fosse enxergar dentro de um binóculo, de um túnel. Essa é a visão que o paciente com glaucoma avançado vai ter. Pois bem, nós estamos falando sobre glaucoma, a gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente finaliza o nosso tema sobre glaucoma e vamos falar sobre catarata. A gente volta rapidinho. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde e Evidência, hoje falando sobre doença da visão. Nós começamos o nosso primeiro bloco falando sobre glaucoma e nesse bloco agora a gente vai dividir. Metade a gente vai terminar de falar sobre glaucoma e vamos começar falando sobre catarata. E aí, doutora Natália, eu gostaria de perguntar que no primeiro bloco a senhora falou que o glaucoma pode vir a causar uma cegueira. E aí, em que estágio, né, da doença a pessoa pode vir a perder a visão por causa do glaucoma? No estágio avançado. A perda da visão se dá no estágio avançado, a perda da visão total, né? Mas o paciente vai perdendo visão periférica, né? Então, no estágio já de intermediário para avançado, você vai perdendo visão de periferia, vai fechando a visão até um estágio bem avançado, que a gente chama que é a escavação, ou seja, o nervo óptico tem uma depressão central e essa depressão vai aumentando, lesando o nervo óptico até ele ficar totalmente escavado e sem função. No caso que essa escavação atingir um estágio de total, até evoluindo para uma palidez no nervo óptico,
Aí sim, a gente vai ter perda da visão, o paciente às vezes evolui para o que a gente chama de SPL, sem percepção luminosa, né? Não enxerga nem se é luz ou se é dia, se é noite, se tem luz, se não tem. Existe uma idade específica para que o paciente chegue a essa cegueira ou pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade, como a gente falou, existe o glaucoma congênito, existe glaucoma secundário, algumas condições, corticoide ou inflamações intraoculares, mas o mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele acontece principalmente após 40 a 50 anos. Então, essa faixa etária é a faixa etária que tem o maior risco do glaucoma, porque o glaucoma primário de ângulo aberto é o mais comum. Então, assim, é importante, em toda consulta, muitos pacientes chegam para mim, não, doutora, eu nunca dilatei a pupila na minha vida. E eu fiz, como não? Pois todo paciente meu, e toda vez em primeira consulta, independente da idade, eu sempre dilato a pupila. Por quê? Porque eu consigo ter uma maior dimensão de toda a estrutura de dentro do olho, consigo avaliar melhor nervo óptico, mácula, retina, vasos, e eu consigo realmente fazer um melhor acompanhamento daquele paciente. Então, por isso a importância do exame periódico. A gente sabe, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que ao nascer a pessoa deve fazer o teste do olhinho. Depois do teste do olhinho, que deve ser feito até 30 dias de vida, as consultas nos primeiros 2 anos de vida devem ser semestrais. E depois daí, anualmente, pelo resto da vida. Então, aí é que nem um check-up na ginecologia, na mamografia, é um check-up. E eu digo muitas vezes você vai vir para mim, nem vai precisar trocar de óculos, mas a gente vai precisar sempre, dependendo da idade, ver a pressão e sempre ver fundo de olho, para a gente poder diagnosticar precocemente. A gente tem dados da Sociedade, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que 60 a 70% das cegueiras que a gente tem poderiam ser evitadas se a gente fizesse o acompanhamento oftalmológico uma vez no ano. Então é um índice muito alarmante, né? É verdade. A senhora falou aí, no primeiro bloco, sobre a questão do uso de colírios, que quando o paciente ele é diagnosticado, muitas vezes, pelo fato dele parar de usar o colírio, isso pode ser um fator para que ele aumente a questão do glaucoma. Muitas vezes as pessoas, quando têm algum tipo de irritação no olho, têm uma tendência de, antes de ir ao oftalmologista, ir numa farmácia, e chega na farmácia, é indicado pelo farmacêutico ou por o atendente algum tipo de colírio, porque o paciente está a pessoa está com uma certa irritação no olho. O uso indevido, por exemplo, de algum tipo de colírio pode ser um fator de risco para que a pessoa possa ter um glaucoma? Sim, como a gente falou, o glaucoma secundário, né, relacionado ao uso de corticoide. As irritações melhoram muito com corticoide, mas a gente não está tratando a causa daquilo ali, a gente está tratando um sintoma. E muitas vezes o paciente fica usuário crônico daquele corticoide. Então, eu pego muitas vezes no meu consultório, eu faço muita parte de alergia ocular, pacientes que fazem uso crônico de corticoide e evoluem para catarata, que é uma das complicações do corticoide, ou aumento da pressão intraocular e glaucoma. Daí fica o alerta que corticoide, ele não é uma medicação que deve ser usada de forma crônica, principalmente quando não for prescrita por um oftalmologista. Nessas situações, tem uma irritação no olho, uma coisa mais simples, são os colírios, as lágrimas artificiais, um colírio lubrificante. E aí, se não melhorar, né, se não passar, tem que realmente procurar o oftalmologista, fazer uma consulta oftalmológica para ver o que é que está acontecendo ali e tratar a causa, não apenas o sintoma. Muito interessante. Então vamos agora falar sobre catarata, que é uma doença da visão que muitas vezes preocupa e assusta muitas famílias. E aí eu quero começar perguntando o que é a catarata e por que ela se torna um fator de risco tão grande para a nossa visão. A catarata, a cirurgia de catarata, primeiramente falando, ela é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro. Então veja a importância dela, né, para nossa vida, nosso bem-estar. Nossa visão, além das outras coisas que a gente, por exemplo, a nossa locomoção, visão, audição, mas a visão ela nos dá independência. E à medida que a gente vai envelhecendo e vai perdendo a nossa visão, a gente vai diminuindo essa independência. Então a gente vê muitas vezes o paciente idoso que vai diminuindo sua capacidade de enxergar, levando a baixa acuidade visual, isso vai diminuir a sua mobilidade e muitas vezes estudos comprovam que aumenta até o risco, o desenvolvimento da demência, de Alzheimer. Então a catarata além da cirurgia mais realizada,
ela o que seria a catarata? A catarata a gente tem dentro do nosso olho uma lente natural que a gente chama de cristalino, e com o processo de envelhecimento, que é a forma mais comum de catarata, ele vai ficando opacificado. E essa opacificação, esse envelhecimento dessa catarata é que vai levar a uma baixa de visão. É como se eu tivesse uma visão limpa e com o tempo, com o desenvolvimento da catarata, ela fosse ficando cada vez mais apagada, borrada, como se eu enxergasse através de um vidro fosco, e os pacientes, eles referem uma visão mais amarelada, diminuindo a visão de contraste, visão de cores, a fotofobia, então a sensibilidade à luz aumenta, até um estado, um estágio, onde quando a catarata está muito avançada, que a gente vai ter até mesmo a perda da visão. Mas aí a importância, né? Eu amo a cirurgia de catarata, acho fascinante isso de poder restabelecer a visão de alguém, isso é muito gratificante. E é uma cegueira que é reversível. Então, a cirurgia de catarata, a gente opera, a gente faz a cirurgia de catarata e o paciente volta a enxergar, desde que lá atrás do olho as outras condições, não haja um glaucoma avançado, que tenha lesado o nervo óptico, não tenha uma retinopatia diabética que tenha acabado lá com aquela retina. Então é algo que a gente conversa muito. Se não tem glaucoma, se não tem problemas na retina, a cirurgia da catarata vai reverter aquela cegueira. Existe alguma correlação de idade com a catarata? Sim, a gente tem várias formas de catarata, existem vários tipos. A forma mais comum vai ser a catarata senil, que é relacionada ao envelhecimento do olho. Então a gente vai ver esse aumento acima dos 60, 65 anos. É a maior faixa etária, a maior população que a gente vai ter de pacientes que se submetem à cirurgia de catarata, mas a gente está vendo cada vez mais a catarata sendo operada mais precocemente. Mas também existem cataratas relacionadas ao uso de algumas medicações, como a gente falou, o uso do corticoide vai precipitar uma catarata mais precocemente. Pacientes diabéticos também vão ter uma catarata mais precoce. Pacientes que façam uso de alguma outra medicação ou doenças sistêmicas podem acelerar esse processo também de catarata. E a catarata congênita, também é outro tipo de catarata, que pode acontecer no desenvolvimento intrauterino, na formação do cristalino, às vezes alguma inflamação intraocular, aquelas doenças que a gente chama de torches, toxoplasmose, herpes, que o bebezinho, a mãe tenha tido intraútero e o bebê possa nascer com catarata. A senhora falou aí que a catarata é uma cegueira que ela é reversível com a cirurgia. Como é que é feita essa cirurgia? Sim. A técnica atual que é mais usada é a cirurgia que a gente chama de cirurgia por facoemulsificação. Com microincisões de menos de 2, 3 milímetros, a gente faz microincisões perto da córnea para acessar o cristalino. E o conteúdo dessa catarata, ela fica dentro de um saco que a gente chama de saco capsular. Então, a gente faz uma abertura nesse saco capsular que a gente fala, tira como se fosse a tampinha dele, né, com a cápsula Rex, e vai fragmentar todo esse conteúdo, toda essa catarata. Fragmentou tudo, vai aspirar. E a gente vai colocar uma lente transparente, que fica o resto da vida dentro do olho, que vai fazer a função do cristalino que foi removido, porque perdeu sua função com o envelhecimento. E daí, que nem óculos, existem vários modelos de lentes que a gente pode usar dentro do olho, que podem servir só para visão de longe, que podem ser bifocais, trifocais. Então, vai depender do tipo de planejamento cirúrgico para cada paciente. Existe um mito que se diz que a catarata ela pode ser hereditária. É verdade ou é mito? Tem um componente hereditário no sentido que paciente que tenha tido, por exemplo, meu pai teve catarata ao invés de ser 60, 70 anos, que é uma catarata mais comum da senilidade do paciente idoso, ele teve catarata com 40, com 50 anos, mais precoce. Então a gente vê sim esse componente hereditário da forma de se a catarata ela acontecer antes, né, mais precoce do que aconteceria. Pode sim estar relacionado. Pode estar relacionado. Sim. E pós o cirúrgico, como é a vida dessa pessoa pós-cirúrgica de uma catarata? Como é que é feito esse acompanhamento? Então, o paciente vai chegar para a gente, ainda falando do ato operatório, chega para a gente, vai operar um olho, vai ter alta no mesmo dia, uma cirurgia que a gente fala, uma cirurgia ambulatorial, é feita em regime hospitalar, mas ela é de caráter ambulatorial, o paciente tem alta no mesmo dia.
e aí vai fazer o seu pós-operatório. O pós-operatório a gente vai ver de acordo com cada situação. Paciente que tenha condições de um acompanhamento mais de perto, que precise, que tenha sido uma catarata mais dura ou não. Então, de uma forma geral, a gente vai acompanhar no primeiro dia de pós-operatório, depois com 1 a 2 semanas e depois em torno de um mês a gente pode estar dando alta. As limitações que ele vai ter no pós-operatório são basicamente em relação à movimentação, evitar movimentações muito bruscas. Por quê? Porque essa lente que é colocada dentro do olho, ela ainda não está fibrosada, não está cicatrizada. E a gente tem o receio de que ela desloque, que ela saia do lugar. Então a gente tenta orientar o paciente para evitar baixar a cabeça, pegar peso, dormir inicialmente do lado do olho operado. Essas são algumas orientações. Também evitar esforços físicos no começo. Banho de mar e piscina, né? Por causa da contaminação, tem uma incisão no olho, então aquela incisão ainda não está cicatrizada para não pegar uma infecção bacteriana secundária. E evitar o sol, né? Os primeiros 15 dias a gente tem essas restrições, mas dependendo do trabalho do paciente, se o paciente trabalha, por exemplo, no escritório, às vezes até com 1 semana ele pode voltar para suas atividades. Então, esse período pós-operatório, ele dura quanto tempo? A gente acompanha em torno de até 30 dias. Com 30 dias a gente dá alta, mas antes disso o paciente já consegue retornar para algumas atividades, desde que seja uma atividade que não exija, não demande tanta esforço físico. A senhora começou falando que a cirurgia da catarata é uma das mais frequentes. É a mais realizada. Né? A mais realizada hoje, né? Por que é um índice tão alto de cirurgias de catarata? Por causa do processo do envelhecimento. A gente vê cada vez mais a nossa população envelhecendo e cada vez mais idosa, né? A população mundial cada vez está mais velha. Por isso, e o diagnóstico também cada vez mais precoce. Juntando o diagnóstico cada vez mais precoce com uma população que só faz envelhecer, a gente tem essa realmente realidade, que é da cirurgia mais realizada no mundo atualmente. E vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro bloco, mas antes, deixa a gente agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? A gente agradece a Líder Empresarial, a Unitelemedicina, ao Memorial Onco e as lojas LW. A gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco do Saúde em Evidência. Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Hoje nós estamos falando sobre doença da visão. E antes de a gente partir para o nosso próximo tema, que seria falarmos sobre córnea, eu vou encerrar ainda falando sobre catarata com a nossa convidada de hoje, que é a oftalmologista, a doutora Natália Lucena. Doutora Natália, me responda uma coisa. Pode haver a questão da catarata em pessoas mais novas, abaixo de 50 anos, por exemplo? É incomum, não é o mais comum, realmente não é o mais frequente, pode acontecer, mas geralmente uma faixa etária mais baixa, o paciente adolescente e adulto jovem, não vai ter a catarata, exceto em situações associadas a uma catarata secundária, uso de corticoide, alguma inflamação, uveiite dentro do olho, né, inflamação intraocular, uma catarata formada por um trauma, né, qualquer desordem no cristalino pode levar a um processo de catarata. Então, não é o mais comum. Pacientes diabéticos, pacientes, por exemplo, que levam muito sol, as radiações ultravioletas estão associadas a uma catarata mais precoce. Mas, de uma forma geral, a catarata é muito mais frequente após os 55 anos. Muito bom essa informação. Então, vamos falar então sobre córneas. Quais são as diferentes condições que podem acontecer de a gente ter algum tipo de afetamento na córnea? Então, existem várias afecções que podem afetar a nossa córnea. A córnea, como eu tento fazer sempre uma analogia para o paciente entender, é a parte anterior do olho, é uma tampinha que tem um formato, né? Ela é curva e ela protege, ela está logo em contato com o nosso ar, com a lágrima e com o ar. E ela está nessa região bem anterior do olho. E existem várias afecções que podem atingi-lo, desde alergias oculares, que a gente chama das ceratoconjuntivites alérgicas, podem ser alguma infecção, as ceratites, né, as doenças infecciosas como ceratites ou úlceras de córnea, que são mais comuns em pacientes usuários de lentes de contato, e às vezes até pode evoluir para um transplante de córnea. Pode acontecer também de um paciente ter um quadro reumatológico, uma artrite reumatoide, e aí o paciente evoluir com uma inflamação tão intensa na córnea que pode até levar a um quadro de perfuração corneana e transplante de córnea de urgência. Existem outras alterações que a gente chama como ceratocone, que é uma doença do adulto jovem, então por isso é muito impactante do ponto de vista econômico. Por quê? Porque é uma faixa etária produtiva, né? Uma idade que o paciente trabalha. E pegando essa faixa etária, pega aquele paciente jovem, a córnea vai ficando cada vez mais curva, mais afinada, o paciente geralmente tem uma predisposição genética e aquele ato de coçar os olhos pode piorar essa situação. Então, o ceratocone é outra causa, bem importante, e a gente vai ter, eu vou citar mais uma, que seriam as causas hereditárias, que a gente chama de distrofias corneanas. Essas distrofias corneanas, elas levam a opacidade na córnea e diminuição da transparência da mesma. Além disso, também tem as queimaduras, podem acontecer também, qualquer processo cicatricial, então existem várias afecções que podem afetar a nossa córnea. Como a senhora falou aí sobre as diferentes condições ou infecções que podem ocasionar, quais seriam os tipos de tratamento? Vai depender da causa que a gente vai tratar. Então, se eu tenho um paciente que está com ceratoconjuntivite alérgica, vou tratar a alergia ocular. Muito importante o tratamento conjunto com um alergologista, às vezes com otorrino, porque eu preciso tratar a parte sistêmica também. O paciente chega direto no consultório com um quadro de alergia ocular, mas não está tratando da parte sistêmica. Então não adianta, porque a gente sabe que o nosso olho tem correlação com o nosso nariz, com a parte sistêmica, então precisa desse tratamento. Então aí o tratamento vai ser muitas vezes clínico, usando colírios de antialérgicos, lubrificantes, lágrimas artificiais, mas algumas vezes a gente pode entrar com corticoide, até tópico, sistêmico, injeções, a imunoterapia, por isso que é a importância do tratamento conjunto com o alergologista. Isso falando das alergias oculares de forma bem breve. O tratamento das úlceras de córnea, das infecções corneanas, vai depender do estágio e estado dessa córnea. Então, vou tratar se é uma infecção viral, bacteriana, se é um fungo, se é um protozoário, eu vou fazer o tratamento. Casos refratários, às vezes até tem que ir para o transplante de córnea, eu vou ter que trocar aquela córnea para reiniciar o tratamento. Então, o ceratocone tem uma gama de tratamentos que a gente vai fazer. A gente vai começar o tratamento evitando a progressão. Como a gente tenta evitar a progressão do ceratocone? Evitar coçar os olhos e para reabilitação, óculos,
Se o óculos não melhora, uma lente de contato, geralmente uma lente de contato em casos mais avançados, rígida ou escleral, podendo ter que precisar, às vezes, até colocar um anel intracorneano para moldar, porque o que acontece no ceratocone é o quê? A córnea, que é para ter uma curvatura, ela começa a ficar abaulada, ela começa a ficar deformada. E o anel intracorneano, ele vai servir justamente para a gente tentar moldar essa córnea e evitar, melhorar essa deformidade. Casos avançados, transplante de córnea. Então, tudo vai depender de que patologia a gente está tratando na córnea para a gente dizer qual vai ser o tratamento adequado. Antes da gente falar sobre essa questão do processo de transplante de córnea, me chamou muita atenção que a senhora falou sobre úlcera de córnea. Para mim é uma novidade, nunca tinha ouvido falar. Quando é que é diagnosticada essa úlcera na córnea? A úlcera de córnea, eu sou especialista nessa área, especialista em córnea, então acaba chegando, né, bastante caso, muito caso sobre isso, já peguei vários pacientes. Um paciente, como é o quadro clínico de uma úlcera de córnea? Um paciente vai chegar para mim com um olho vermelho, dor ocular, fotofobia, sensibilidade à luz e baixa de visão. Pode estar relacionado ou não à secreção, certo? Mas dor, fotofobia, hiperemia, aquele olho vermelho, olho quente que a gente fala, a gente pode estar diante de uma úlcera de córnea. E quais são os fatores de risco para isso aí? A gente pode estar, o principal fator de risco vai ser o uso de lente de contato. Então, usa a lente de contato, é o principal, lente de contato gelatinosa, vai ser o principal fator de risco, porque muitas vezes eu vejo demais no consultório. Minha lente é de descarte mensal, mas eu estou usando já há uns 3, 4 meses. Então, uso inadequado, descarte inadequado, não usar as soluções de limpeza, de desinfecção de forma adequada. Isso ali é um corpo estranho que está dentro do seu olho, né? Que está dentro não, que está em cima do seu olho. Se você não tem todos os cuidados, você está levando um corpo estranho infectado para cima do seu olho. Então, por isso que a gente pega tão frequentemente em usuários de lente de contato. Pode ser, por exemplo, um trauma com alguma coisa. É muito comum trauma com vegetal, a gente pega muito. Aí a gente vê muito mais as úlceras por fungo, que são úlceras até difíceis de tratar na zona rural, população rural. Então, às vezes o paciente bateu um galho, bateu alguma coisa no olho e aquilo ali abre a camada superficial da córnea, que a gente chama de epitélio. O epitélio faz a proteção. Se eu não tenho uma camada superficial, vem lá uma partícula estranha, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus ou, por exemplo, um fungo e pode fazer uma infecção. E são quadros, às vezes, quando chega para a gente, que é o especialista em córnea, já chega no estágio muito avançado, né? Recentemente peguei no consultório um paciente com a úlcera por herpes. O herpes também pode levar à úlcera de córnea. O herpes simples, o herpes zoster. Então, assim, às vezes demora tanto para chegar na gente, quando chega, o tratamento acaba sendo bem mais difícil. E daí a importância, o olho está doendo, estou com baixa de visão, está vermelho, fotofobia. Às vezes roda, vai na farmácia, usa vários colírios, quando chega para a gente já está num estágio tão avançado que a gente precisa às vezes até fazer o transplante de córnea, né? Isso não é uma coisa incomum. A senhora falou sobre o uso excessivo de lente de contato. E aí eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, para a gente fazer uma diferenciação, porque assim, tem, principalmente o pessoal mais jovem, tem uma certa mania de, em época de festa, por exemplo, ir na farmácia e comprar essas lentes descartáveis e ficarem usando sempre, ou numa festa, ou todo dia, ou alguma coisa. Esse tipo de lente que hoje é vendido nas farmácias, que as pessoas vão lá e compram, ela também pode, esse uso contínuo dessas lentes vendidas a preços populares em farmácias, por exemplo, podem vir a afetar a córnea? A lente de contato gelatinosa é a principal causa, realmente, essas lentes. Não em farmácias, mas a gente vê muito comprando na internet. Sim. Comprar na internet, a gente vê bastante. Uso inadequado, manuseio inadequado. Uma lente que não foi feita a adaptação, não foi avaliada por um oftalmologista. Então, sim, porque não está fazendo a desinfecção, não está usando corretamente. A gente vê os pacientes dormirem com a lente de contato. Então, assim, são várias coisas que vão se somando para levar esse desfecho, que é uma úlcera de córnea. Não lava as mãos, então assim, às vezes eu pego o paciente, não, porque eu esqueci de dormir com a lente de contato. Além do risco da contaminação, tem um risco que a gente chama de hipóxia, né? Que é o quê? A falta de oxigênio para a nossa córnea. E a gente pode ter uma crise de hipóxia aguda na córnea porque dormiu com a lente de contato. A gente sabe que a oxigenação, que nossa córnea ela respira, ela precisa do oxigênio que vem do ar. Se a gente está dormindo, a gente já tem uma hipóxia fisiológica, que a gente chama, já tem o normal, acorda um pouquinho, mas com uma certa privação do oxigênio.
Se eu tenho mais uma partícula, mais um corpo estranho em cima da nossa córnea, né, pode levar a essa crise de hipóxia, infecções, intolerâncias, e aí é uma bola de neve. Quando a gente vai ver, chega nesse quadro tão avançado que a gente pega. Por quê? A gente pega porque a gente é referência, né? Eu fiz parte durante muito tempo do setor de córnea, eu era preceptora e chefe do transplante de córnea em Recife, lá na Fundação Santa Luzia, e a gente pegava casos bem complicados e úlceras bem avançadas, né? É realmente muito triste. Em relação a essas lentes que são indicadas pelo oftalmologista, né? Por exemplo, o meu oftalmologista ele já me indicou, devido ao tempo que eu já uso óculos, eu fazer aí um teste para começar a usar lente de contato. Essa questão também de, a partir da indicação de um oftalmologista para usar a lente de contato, eu usando a longo período também posso vir a desenvolver algum tipo de úlcera de córnea? Eu sempre falo, lente de contato é indicação médica, tem que ser adaptada para um oftalmologista, não pode ser comprada em ótica, não pode ser comprada na internet, tem que ser vista por um oftalmo. Se você chega para mim, mostre a sua lente, eu vou ver no seu olho, ver se está bem adaptada, porque às vezes você acha que a lente está no seu olho muito bem, mas às vezes ela está apertando, ela está apertada, e a longo prazo sim, ela pode trazer algum problema. Quais problemas podem vir? Pode vir, porque de tanto ela estar apertada, faz uma erosão na córnea, ceratite que a gente fala, e isso pode levar a trazer uma infecção, hipóxia, formação de neovasos, intolerância de forma aguda, assim, você não consegue usar uma semana, duas, ou até forma permanente e crônica. É isso, estamos falando hoje sobre doença da visão e a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do nosso Saúde em Evidência. Hoje a gente está recebendo aqui a oftalmologista doutora Natália Lucena.
E nesse quarto bloco, a gente vai falar sobre transplante de córnea. Doutora, em que momento o paciente ele precisa fazer um transplante de córnea? O transplante de córnea ele tem indicação ou para eu tratar, reabilitar a visão de um paciente, é o que a gente chama de transplante óptico, então com finalidade visual. Por exemplo, eu tenho um paciente com alguma deformidade na córnea por causa de um ceratocone que deformou aquela córnea, afinou tanto aquela córnea que não adianta nem óculos, não adianta nem lente de contato, que não teve sucesso com anel. Então, só trocando aquela córnea que eu vou ter um restabelecimento da integridade daquela região, né? Uma anatomia, voltando para uma anatomia satisfatória. Então, nessa situação, eu vou fazer um transplante de córnea. Ou em alguma situação que, por exemplo, eu tenha uma opacidade, uma cicatriz, seja por um corpo estranho que tenha caído, por uma perfuração ocular, por alguma distrofia, doença hereditária da córnea, que eu precise restabelecer a visão daquele paciente, restabelecer a transparência daquele olho. Então, também vou ter indicação do transplante de córnea. Então, esse é o transplante de córnea que a gente chama óptico. O transplante de córnea, muitas vezes, pode acontecer de não ser com finalidade óptica, com finalidade que a gente chama de um transplante de córnea tectônico. O que seria isso? Naqueles casos que eu tenho um paciente ou em um tratamento de uma úlcera de córnea, que houve uma perfuração ocular, ou perfuração ocular por uma doença reumatológica, então que eu precise preservar a integridade daquele olho, e daí eu vou fazer um transplante de córnea, não com finalidade óptica, mas sim com finalidade de preservar a anatomia daquele olho. Então ele pode ser óptico ou ele pode ser tectônico. É um pouco controverso, mas isso também existe, o transplante de córnea cosmético. Um paciente que já não enxerga daquele olho, de um olho, mas que queira deixar, e aquele olho já está esbranquiçado, já está bem diferente do outro olho, e quisesse deixar uma anatomia, uma estética parecida com o outro olho que enxerga, seria o transplante cosmético, né? Então, de uma forma geral, a gente vai ter esses tipos de transplante e essas indicações para o transplante de córnea. Quais são os riscos e benefícios de um transplante de córnea? Os benefícios vão ser restabelecer a visão, melhorar, voltar à acuidade visual do paciente, ou preservar a integridade daquela anatomia daquele olho, ou melhorar a estética. Então, esses seriam os benefícios. Os riscos vão ser que nem qualquer cirurgia, risco de infecção, pode haver risco de hemorragia, embora mínimo, né? Mas a hemorragia expulsiva, que a gente chama, é a nossa complicação mais temida na oftalmologia. Por quê? Porque o transplante de córnea, principalmente penetrante, que é a espessura total, isso também é uma coisa importante. A córnea ela pode ser trocada sua espessura totalmente, e aí abrir totalmente o olho tem um risco de ter hemorragia devido a essa despressurização, quase de Nusaia. E aí pode acontecer essa hemorragia expulsiva, que é o nosso maior medo na oftalmologia, no transplante e na cirurgia de catarata antiga, né, que era a FEC. Isso é outro medo que acontece. Então, daí, a gente tem que ter muito cuidado, né, no pré-operatório, de ter todas as indicações muito precisas. Existe um risco de rejeição, como acontece em outros tipos de transplante, no transplante de córnea? Sim, existe o risco de rejeição. Então, os riscos, como eu falei, inflamação, né? A gente pode ter inflamação, infecção, e a gente pode ter as hemorragias, e a gente pode ter o risco de rejeição. Mas, diferente dos outros órgãos, a córnea é uma coisa que é muito importante. A córnea é um órgão que ele é o órgão mais inervado do nosso corpo, mas é um órgão avascular. E por isso permite que a gente não precise fazer testes de histocompatibilidade. Então, eu não preciso encontrar um doador compatível para um paciente, certo? Isso aí, por isso que a gente tem um grande volume de transplante de córnea, porque eu não preciso ter essa histocompatibilidade. Mas acontece sim rejeição, e geralmente no segundo RTX, no segundo retransplante, a gente não precisa de imunossupressão, mas se isso acontecer de repetição, é a exceção. Aí a gente pode precisar fazer o estudo de histocompatibilidade, avaliar a imunossupressão, mas isso não é o comum, porque a córnea é avascular. Qual é o tempo de recuperação do transplante de córnea? A recuperação do transplante de córnea, de uma forma geral, em torno de 30 dias, a gente libera o paciente para fazer suas atividades, voltar ao trabalho, atividades mais pesadas, academia, aquele peso intenso, em torno de 3 meses. Mas com 1 mês o paciente já está voltando às suas atividades diárias.
Mas uma coisa que é muito importante, a gente fala que o transplante é um filho para o resto da vida, tanto para o paciente quanto para o médico que operou. Porque logo no começo o paciente precisa de consultas semanais. Então, eu operei um paciente, vou precisar vê-lo no primeiro dia, depois com uma semana, 15 dias, um mês. Então, no primeiro mês eu vejo o paciente diversas vezes. E ele tem um risco de rejeição pelo resto da vida. Então, o paciente é orientado pelo resto da vida sobre sintomas e sinais de alarme para a rejeição, que é baixa de visão, dor no olho, olho vermelho, visão de halos, né? Então, tudo isso é o que o paciente precisa estar ciente. Então, aí depois desse primeiro mês de 30 dias, ele precisa estar voltando, por exemplo, de 6 em 6 meses ao oftalmologista? Então, depois de um mês, vai ser mensal, até completar 3 meses. Então, até um mês, depois com 2 meses, 3 meses, depois de 6 meses vê de novo e depois de 6 em 6 meses. Interessante. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, qualquer pessoa pode ser um doador de córnea? De uma forma geral, os doadores, eles compreendem uma faixa de 2 a 80 anos, então a gente libera de uma forma geral. Tem algumas características para tipos de transplantes específicos, a faixa etária que a gente vai direcionar, mas de uma forma geral, de 2 a 80 anos, a gente vai ter essa faixa etária liberada para doar a córnea. Para doar a córnea, a pessoa tem que ter deixado em vida, né, a sua vontade, referir essa vontade para seu familiar, porque quem vai permitir a doação, depois que a pessoa se for, são os familiares. Sim. E isso é bem importante de ser frisado, né? Tem muitas vezes que a gente vê, muitas vezes o familiar é um momento muito de dor, muito difícil de abordar isso, mas muitas vezes eles ficam achando que vai ficar qualquer deformidade, e não fica, não vai ficar, não tem nenhuma aparência de que está qualquer coisa diferente. E aí é bem importante que seja feito esse trabalho, que as pessoas se conscientizem o quanto estão fazendo bem, de poder deixar que outra pessoa enxergue, ajudar outra pessoa a enxergar, aquela pessoa que está ali, com esperança de voltar a enxergar e receber uma córnea, como é importante, como é valioso isso, né? Eu digo que, para mim, a medicina tem sentido quando a gente modifica a vida de alguém. E se a pessoa que doa tiver a noção do quanto ela também está modificando a vida de alguma família, de tantas famílias, dependendo da doação, o quanto isso é valioso, o quanto isso é incrível. Então, o transplante de córnea é uma coisa muito especial, né? Mas num momento muito crítico para a família que perdeu, mas é uma coisa muito especial. De uma forma geral, aquela córnea ela pode ser retirada, né? Pode ser doada até 6 horas após o óbito, mas se estiver refrigerada até 24 horas. Né? De uma forma geral, acontece dessa forma. A doutora Natália Lucena, ela é oftalmologista e ela atende no Hospital Memorial Arco Verde, aqui na cidade de Arco Verde. E o Hospital Memorial está com uma novidade em relação ao tratamento da córnea e o transplante. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa novidade que o Hospital Memorial está trazendo, não só para Arco Verde, mas também aqui para a nossa região. Sim. A gente sabe da escassez em relação ao transplante de córnea para o sertão e região adjacente, né? E aí a gente entrou no processo para a gente poder se cadastrar e ser liberado, autorizado a fazer o transplante de córnea. E na semana passada saiu no Diário Oficial da União que o Hospital Memorial Arco Verde está liberado para a gente começar então a gente deu o primeiro passo, né? Para a gente já estar autorizado para operar, fazer transplante de córnea na cidade, né? Transplante de córnea, porque primeiro eu já tenho essa autorização por causa de todos os cursos de fellows e residências. Mas aí tem que ter o hospital, né? Ter cadastrado e ele foi liberado para a gente começar a transplantar. Inicialmente, nesse primeiro momento, então são vários passos, a gente está dando um passo de cada vez. O hospital está liberado para fazer os transplantes particulares, mas é de nosso interesse para a região e a gente está indo atrás para também fazer isso pelo SUS. Pelo SUS. Isso, atender e operar transplante pelo SUS. Doutora, então o hospital já está liberado para fazer esse tipo de transplante. E aí, como é que está essa questão do centro cirúrgico para se fazer esse transplante, mesmo que ainda seja na rede privada? Isso. Inicialmente é pela rede privada, embora a fila é SUS, né? A fila que a gente diz é uma fila única para o estado inteiro. Então, se chegar para mim um paciente privado,
É a mesma fila, seja particular, pelo convênio ou pelo o SUS, é a mesma fila, porque a córnea não se cobra. A córnea é uma doação e o que se cobra, os honorários são honorários do hospital, do médico. O bloco ele está está implementando toda a logística, adquirindo todos os materiais para a gente dar início aos transplantes já no final desse ano. Provavelmente a gente já deve estar começando. Coisa boa. Depende da fila do transplante também. Interessante informação. Para a gente terminar o nosso papo, doutora, como as pessoas podem procurá-la para ser atendida, fazer algum tipo de tratamento, exame com a senhora dentro das suas especialidades? Então, primeiro eu agradeço aqui, de estar aqui conversando sobre tudo isso que a gente abordou hoje. E eu atendo no Hospital Memorial Arco Verde, atendo 3 a 4 vezes na semana, estou lá no consultório, só entrar em contato lá com o Memorial Arco Verde e fazer o agendamento, que a gente vai ter o maior prazer de levar uma saúde de qualidade em relação à oftalmologia. Muito obrigado, doutora, pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Saúde em Evidência, e a gente torce, claro, para que aí o governo possa também liberar para que o transplante de córneas possa acontecer também pelo SUS aqui na nossa cidade, aqui no Memorial Arco Verde. Uma coisa muito importante em relação a isso para os pacientes é porque a gente sabe que o paciente, como a gente viu que são várias consultas, isso vai tirar a quantidade de viagens que o paciente precisa fazer no pós-operatório. Então, o paciente resolver a sua vida na região, sem demandar acordar cedo, pegar tantas viagens, tantas condições para poder ter o seu acompanhamento pós-operatório, a gente pode resolver no local. Então, isso aí é muito satisfatório e é um grande avanço para a região. Sem dúvida nenhuma, e a gente torce cada vez mais. Por isso, é claro, afinal de contas, Arco Verde é uma cidade considerada polo em serviços de saúde. Esse foi o nosso Saúde em Evidência de hoje, falando sobre doença da visão. Semana que vem a gente está de volta aqui na TV Nova, falando sobre um outro tema dentro da área de saúde, chamando a sua atenção para o tratamento, prevenção e, claro, para a sua qualidade de vida. E a gente lembra também, você pode assistir o nosso Saúde em Evidência nas reprises pela TV Eridado. Até a próxima semana, se Deus quiser.